Ou seja, ele já não estava jogando bem, por isso não foi chamado. E o Tite está de olho muito na questão física do Cássio. Eu não estou falando nem do peso, estou falando também de eventuais lesões. Depois do jogo hoje, ele falou de jogar com dor. Se for para jogar sem dor, sempre não dá. Você sempre vai ter uma dorzinha. Então ele pode ter uma lesãozinha no quadril, que aparentemente tem. Não estou consultando o departamento médico do Corinthians. Mas assim, ele falou sobre ter alguma dor. Pode ser, parece que ou tem. Pode ter. Na quarta-feira, como disse o Edmundo, ele acusou o problema. No ano retrasado, hoje ele falou que se for para jogar sem dor, não vai jogar. Ou seja, sempre se joga com alguma dorzinha. No ano retrasado, aquele problema do Cássio com o Mauri e com o Tite foi para a questão física. E a comissão técnica da seleção está muito de olho na questão física do Cássio. A questão física pode interferir na questão técnica. Hoje, para mim, ele não foi como deveria no lance do segundo gol, que ele rebate para o meio da área. Esse gol aí? Esse daí, que ele rebate para o meio da área, e aí o Vitinho marca. E mesmo a segunda bola, o terceiro gol, eu acho mais difícil. Mas ele também corta para o meio da pequena área. Ozinho, então nós temos mais um elemento para ser discutido no time do Corinthians. A falta de um centroavante, de um atacante. A ausência, mais uma vez, do Jadson e agora o Cássio também. Assim, especificamente do jogo, acho que foi o pior jogo do Corinthians que eu assisti, comandado pelo Carille. O Corinthians não jogou bem e também pegou uma equipe que estava numa tarde feliz. E para surpresa minha, porque eu critiquei muito a atitude do Bragantino de vender o jogo. Acho que a motivação, o motivacional que foi feito lá no Bragantino surtiu efeito. Visto que na entrada do campo o presidente é que fez uma palestra ali para os jogadores, aos gritos, pulando, deu para perceber o que foi passado ali de motivacional para esses atletas. E que fizeram uma partida muito boa. E estavam encaminhando uma boa classificação no 3-1. Agora, esse gol do Pedrinho, o gol que o Pedrinho fez, igualou tudo de novo. Por mais que venceu o jogo, mas eu acredito muito que o Corinthians consiga essa classificação jogando em Itaquera com a sua torcida, mais de 30 mil pessoas no estádio. E não acredito que o Corinthians vai jogar mal de novo. É uma opinião minha. Em relação ao Cássio... Mas o Corinthians começa a partida eliminado. E joga contra dois adversários, contra o Bragantino e o Relógio. É por isso que eu falei, é a opinião minha. E a paciência também, é por isso que eu falei. Também acho. Eu não estou falando que é o verdadeiro, é a opinião do Zinho, o comentarista. Uma ordem natural das coisas é que o Corinthians vença até de mais de um gol de diferença e classifique. Por isso que eu fiz a colocação. Mas vale a pena ressaltar, né? Eu não acredito que o Corinthians vai jogar mal novamente, a minha opinião, não jogou bem hoje, não fez uma boa partida. Muitos jogadores não jogaram bem. Não foi só o Cássio, não foi o Fagner, que teve probleminha também de contusão. Emerson errou demais. O Emerson não jogou bem. E o Cleison saiu, ele teve que botar Matheus Vital. E ele foi buscando alternativas dentro do jogo. Os laterais não funcionaram, o Sid Clay também não. Então, pela grandeza do Corinthians, pelo trabalho que o Carille faz... Eu não acredito o Corinthians jogando mal novamente. Se fosse 3-1, a vantagem era muito maior. Tem uma vantagem, respeito o Bragantino, mas acredito que na arena, na Itaquera, com a sua torcida e o trabalho que o Carille vai fazer em cima desses jogadores, eu acredito na classificação do Corinthians. Bom, então quer dizer que o time do Corinthians teve uma tarde irreconhecível, a equipe do Fábio Carille, e o Bragantino jogou e deu tudo certo para ele. Isso não pode acontecer duas vezes seguidas? Pode. O Corinthians jogou bem quarta-feira? Primeiro tempo, não. Segundo tempo, conseguiu fazer os 2 gols. Mas mas não jogou uma grande partida na quarta-feira. Sim, mas a diferença, venceu por 2-0. Aí o ponto, para mim, eu acho que o Carille tinha uma dose de razão. Eu achei curiosíssima a entrevista do Carille quando ele falou na quarta-feira à noite. Quando ele disse, a gente tentou com o Jadson por dentro, não deu certo, a gente sabia que ia perder um pouquinho defensivamente. Agora, felizmente, nós conseguimos recuperar o DNA defensivo. Vem um repórter em seguida e diz assim, você já falou que vocês recuperaram o seu DNA ofensivo? Ele disse, ofensivo não, defensivo. Isso. Porque o time vinha de 3 jogos seguidos sem sofrer gol. Hoje tomou 3. Só tinha tomado 3 no dia 19 de novembro contra o Flamengo. Jogos oficiais. Pré-temporada, quando mudou o time inteiro,
Tô excluindo, mas jogos oficiais do Carille, só Flamengo 3, Corinthians 0, 19 de novembro do ano passado. Já era 3 dias campeão. depois, já era campeão. 3 dias depois, eu tava de ressaca. Tá diferente. E na frente, o time tem dificuldade para abrir espaço. Hoje o Adenilson, volante número 5, acompanhou o Rodriguinho o tempo inteiro, fez uma boa partida defensivamente. O Corinthians tem dificuldade para achar o espaço. O Emerson perdeu 8 bolas na frente, não é que ele errou o passe, perdeu 8 bolas na frente. O time errou passe demais. Então, acaba colocando o adversário no jogo, porque o adversário tem qualidade também. Quando sai o Léo Jaime e entra o Ítalo, que ele colocou velocidade, e ainda sai o Fagner machucado, primeira bola do menino Mantuan, o Ítalo vai dentro dele, corta e é a jogada do segundo gol do Bragantino. O Carille vai falar daqui a pouco e o Simon a respeito dos gols. Muita discussão no gol do Bragantino, o primeiro do jogo, e o Simon vai esclarecer para a gente já se estava numa condição legal ou se havia impedimento. Edmundo, deixa eu colocar aqui para você uma frase do Carille ao final do jogo. Eu me lembro que na semana passada a gente falava bastante a respeito do Bragantino vender o mando dessa partida e levar o jogo para o Pacaembu. Posso fazer uma observação só sobre essa expressão? Qual delas? É a expressão vender o mando. Observação minha só. Quando a gente fala vender o mando, parece que o Corinthians comprou o direito de jogar no Pacaembu. E, na verdade, o Bragantino decidiu na federação usar o Pacaembu como seu mando de campo. A decisão do Bragantino. Não está errado, só estou colocando isso porque... Sim, que a decisão foi do Bragantino. O Corinthians nessa é inocente, digamos. Sim, não, sem dúvida. Não, e o Carille falou sobre isso. E a respeito do jogo, ele disse o seguinte, pessoal, Zinho, PVC, Edmundo e Simon. Se o jogo fosse em Bragança Paulista, vocês já pensaram no seguinte, se o jogo fosse em Bragança Paulista, talvez o Bragantino se sentisse mais obrigado a partir para cima do time do Corinthians. Poderia ter sido melhor para a gente. No Pacaembu foi diferente. Eles aproveitaram muito bem e conseguiram a vitória. Preto, eu acho que ele tem razão no que ele diz. Né? Em casa, o time propõe mais o jogo. No Pacaembu, talvez fosse pela dimensão do gramado. Beleza. Mas o problema é que ficou muito claro. O Corinthians, até 2014, tinha a sua casa, o Pacaembu. E o Corinthians se sente à vontade, o torcedor corintiano gosta de esse estádio. Ficou muito claro que a intenção da direção do Bragantino, em palavras do presidente, mostra de que eles optavam por uma boa renda, como é mandante, a renda é do mandante, uma boa renda, um número expressivo de torcedores, e que eles pudessem, já que chegaram até essa fase do Campeonato Paulista, lucrar também, pagar os salários. Os clubes de menor investimento sofrem. Esforço, né? Tem uma agenda menor, tem campeonatos. Eu não sei se o Bragantino está na Série Jogou B, a Copa C, do D, Brasil contra Copa o do Brasil, não Vitória. sei. Mas tem um orçamento que não supre os 12 meses ou 13 meses do ano. A nossa legislação, ela sabe, muito imposto, tem 13º, férias, enfim. E um time pequeno, um time... Tentou resolver um problema dele, Exatamente. Ele tem lá uma folha para pagar, né? A legislação, se você não paga, você perde o atleta. Então você tem que manter aquilo ali em dia e tem que se virar para fazer dinheiro. Ok. Ponto. E aí a criatividade do dirigente de vender ou de mudar o mando de campo para poder ter uma arrecadação, eu não acho de todo mal, não. O que chamou a atenção é levar para a antiga casa do Corinthians. Só que, depois do jogo de hoje, me parece que eles sabiam o que estavam fazendo. O Bragantino está na Série C, né, do Campeonato Brasileiro, você falou? Não, eu não sei se é C, D. Eu sei que não tem uma agenda... Série C. Eu só sei que não tem uma agenda, um calendário anual, completo. Uma arrecadação que possa... Se o time for organizado... Na Série C ele vai até novembro, né, disputando. Mas acho que tem classificatória, não, na Série C campeonato não. Na Série C pontos ele corridos. joga, Enfim, melhor, né? Melhor porque você Mas tem... a renda é pouca.
os jogos não dá uma renda. Essa foi a melhor renda do Bragantino no campeonato. Assim, apesar de o público ter sido pequeno. Mas eles levaram para aí pensando numa renda eles queriam bem ter melhor. 40 mil pessoas, 35 mil pessoas. Esse era o objetivo E do isso Bragantino. não está acontecendo mais com o Corinthians, assim, porque o Corinthians... É incrível, assim, o que está levando o público para o estádio? Vou falar, não é a última vez que eu vou falar, mas se falar curto aqui, isso. O Corinthians está levando o público para o estádio quando tem sócio-torcedor. Duvido você repetir Quando isso domingo. o mando do Bragantino, o sócio-torcedor não vai. Aí o torcedor que não é sócio-torcedor vai. Mas aí o Bragantino vende ingresso o ingresso médio foi R$42, nem foi tanto assim. Mas a melhor, dava para pagar. O corintiano que quisesse ir no jogo e que não é sócio, podia pagar R$40 e ir pro jogo. É só uma vez. Agora, Se fosse jogo único, se fosse uma final, se tivesse um apelo maior, tem o jogo da volta na arena. Mas- Então o cara pode esperar. agora, o maior público do Bragantino no campeonato tinha sido 7.700 pessoas contra o Palmeiras no Gabriel Bichedi. Renda de 420.135. A renda aí foi 690 mil. Então ele ganhou aí 170 mil reais em comparação com o melhor público que ele tinha tido, com a melhor renda que ele tinha tido no campeonato. E ganhou o jogo, Quem? o Bragantino. Tem um detalhe. E ganhou o jogo. Foram 15 mil espectadores no Pacaembu. 14.100 Pois é. pagantes. Lá em Bragança, o estádio é para 17 mil. Sim, mas o maior público que eles levaram lá foi 7.700 Também não... no campeonato. É. Então, esse acabou sendo menor do que O deveria. PVC, mas foi o maior eu gostaria de fazer essa conta. Qual é o custo de se jogar no Pacaembu? pode ser que tenha... Maior do que se ele jogasse lá no... É. Com É, certeza. outra coisa. Com certeza. Outra coisa, assim, você que já foi Gerente de futebol. gerente de futebol, tem Hotel, transporte, hospedagem, alimentação, transporte. tudo isso. Tudo tem. isso conta, PVC. Eu acho que na Pode conta dar final, pode ser que não vale a pena público, agora. Esse público que deu, não teve um lucro tão grande, não. E não teve porque o São Caetano fez isso e o Bragantino fez também. O torcedor O lucro é um foi ganhar torcedor o jogo, né, diferente. PVC? A gente fala, porque domingo à tarde é melhor que quinta-feira à noite. Aposto como quinta-feira à noite vai dar 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, 28, 27, 30 mil pessoas em Itaquera na quinta-feira. Muito bem, o Bragantino no primeiro jogo no Pacaembu começou bem e tem a vantagem para a segunda partida que será disputada na Arena do Corinthians em Itaquera. 3 para o Bragantino, 2 para o Corinthians. Vamos agora com Carlos Eugênio Simon, mostrando aí o primeiro gol do Bragantino. E falando da arbitragem então, Simon. O árbitro foi o Leandro Bizio Marinho, né, que apitou esse jogo. Então nós tivemos aí o primeiro gol, que é um escanteio do Bragantino. Esse escanteio aí, tá? A bola alçada para a grande área, o jogador faz o gol. Ele está em posição regular porque o gol é legal. O Cleison, né, disputa a bola e fica aqui embaixo do vídeo, ó. Aquele que saiu aí, ficou fora do campo. Ficou fora do campo, tá? Se considera ele, de acordo com a regra do jogo, em cima da linha de fundo. Ou seja, o Cássio é o segundo ali. Tem que ter 2 ou mais jogadores mais próximos da linha de fundo que o atacante, né? No caso aí, o Cássio, geralmente, um é o goleiro. Também o Cássio, só que agora o Cássio é o segundo, porque o primeiro ficou o Cleison lá em cima, lá embaixo do vídeo, não é? Em cima da linha de fundo. Portanto, foi bem o assistente. O fato dele estar fora do campo... Considera-se ele na linha de fundo. Continua, vale como estando em jogo. Ele está em jogo. Porque antigamente ele saía do campo exatamente para se isentar do lance. Exatamente. E agora mudou. Mudou, há algum tempo já mudou. Não é de que o árbitro, quando ele sai assim, não foi de uma maneira proposital, ele saiu numa circunstância do jogo, também considera ele em cima da linha. Todo jogador defensor que sair do campo, não é, é considerado em cima da linha de fundo. Portanto, Vitor Carmona foi o assistente e foi muito bem, o gol foi legal. Se ele estivesse ali sendo atendido, era um cenário diferente, né? Se ele estivesse na linha de fundo sendo atendido por um médico, por exemplo, ele estava fora do jogo. Daí estava sendo atendido, né? Mostramos aí o primeiro gol corintiano já? A discussão foi só o primeiro gol do Bragantino, né? Tem algo para ser discutido no primeiro gol do time do Corinthians, Simon? Tem, e o gol é irregular. Quando o Balbuena que faz o gol, o Romero está em posição de impedimento, tá? E ele olha para o árbitro, para o goleiro. Ele olha para o goleiro e se coloca na frente do goleiro, impede o goleiro de atacar a bola, de ir na jogada. Portanto, ele participa, ele interfere a um adversário, conforme é o texto da regra. Portanto, o gol foi irregular devido a essa participação do Romero na jogada. Errou o árbitro Leandro Bizio Marinho. Eu ia passar aqui a estatística e depois partir para o jogo Botafogo e Vasco, mas em função de tudo aquilo que vocês disseram aqui,
eu ainda preciso fazer uma colocação, PVC, Zinho, Edmundo e Simon. A situação do time do Corinthians, tendo perdido hoje para o Bragantino e não jogando bem contra o Deportivo Lara pela Libertadores, você acabou de levantar isso aqui, PVC. Isso é preocupante para o torcedor corintiano ou ainda não? Eu acho que é em relação ao que vai acontecer e como o Corinthians vai encontrar o seu futebol do ano passado. Porque a gente tá caindo numa armadilha, na minha opinião, quer dizer assim, o Corinthians não achou ainda o jeito de jogar sem o Jô, mas o Jô jogou o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. O segundo turno brasileiro do ano passado, tinha Jô, tinha Arana, tinha Pablo, o Corinthians jogou 19 vezes e ganhou 7. Perdeu 8. Empatou 4. Então, peraí. O Corinthians jogou 19 com vezes o centroavante. com o Jô, com o Arana e com o Pablo. A instabilidade não é má fase do Corinthians. Não é que o Corinthians está jogando mal, tudo, não é isso. O Corinthians tentou achar uma forma de jogar com o centroavante, que era o Casinho e o Júnior Dutra, não achou. Acho que o Carille foi muito criativo, foi muito bem ao decidir que se ele não tem um grande centroavante, ele vai jogar sem o centroavante. Hoje ele não teve o Jadson de novo. Quando ele tem Jadson e Rodriguinho, ele tem dois caras que se conversam, funciona melhor, mas ele não tem o centroavante e muitas vezes faz falta. Agora, é uma armadilha dizer que o Corinthians está instável nesse momento porque não tem os jogadores que estavam no ano passado. Porque no ano passado também estava instável, no segundo turno do Brasileiro. Repito, É verdade. foram 19 jogos e ele não ganhou 12. O Corinthians tem excelentes jogadores. E aí, quando esses jogadores produzem, quando o Rodriguinho corta para lá, corta para cá e faz um golaço, como aconteceu contra o Palmeiras, sofre o pênalti. Quando no jogo contra o Deportivo Lara, quando o time está fechado, o Emerson Sheik acha o Romero cruza, ele faz um belo gol de cabeça. Isso tudo passa muito pela parte individual. É claro que o futebol ele é coletivo, mas o individualismo ele se faz importante. Então, assim, o Corinthians é um excelente time, se você for botar do goleiro ao ponta esquerda, né, do 1 ao 11, antigo 1 ao 11, é um bom time. Mas ainda falta convencer. Por essa instabilidade. Né? O dia que o Sheik não joga, que foi o caso do dia que não joga bem, que eu digo. O dia que o Rodriguinho não joga bem, não funciona, porque o Cleiton é pragmático. É lado de campo ali, ajudar na marcação. E o Romero a mesma coisa. E não inverte o lado da jogada. Hoje foi uma virada de jogo só, o jogo inteiro. Exatamente, assim, os volantes não são aqueles... O Gabriel até fez um belo gol contra o Botafogo, né? Foi. De infiltração, mas não são aqueles volantes habilidosíssimos que rompem as barreiras, que rompem as linhas e que chega à frente. Enfim, não sei se é exatamente isso, mas ele é... Você bem estudado, ele é um time... Mais marcado. Mais fácil de marcar. Eu acho isso também. Agora, você inverteu o lado da jogada. O time era muito forte no ano passado. Primeiro semestre, quando a gente fala o primeiro turno do Brasileiro, não foi só o primeiro turno. O Corinthians perdeu o terceiro jogo do ano passado na partida 51 do ano. O Campeonato Paulista, ano passado inteiro, o Corinthians perdeu um jogo para o Santo André em Itaquera e perdeu um jogo para a Ferroviária em Araraquara com um gol irregular. E foi perder de verdade na inauguração do segundo turno do Brasileiro. Foi. Depois de 51 jogos. Eu acho que o Corinthians ganha do Bragantino quinta-feira e que o Corinthians vai para a semifinal do campeonato. A preocupação maior não é essa. A preocupação maior é como o Corinthians vai encontrar um jeito de jogar que consiga repetir o que o Corinthians era até o final do primeiro turno do Brasileiro do ano passado. E para isso, a diretoria também tem que pensar. Precisa contratar para o brasileiro? O que é que tem que acontecer? Onde é que está o jogador? A gente vai ficar o resto do ano discutindo para jogar sem centroavante? Apostando quando tem que ter um centroavante, tem que ser o Júnior Dutra, como entrou no segundo tempo contra o Deportivo Lara? Acho que não dá. Simon, a pergunta que eu fiz aqui já responderam Edmundo e PVC. Você estava no jogo com a gente na quarta-feira também, Corinthians e Deportivo Lara. É preocupante o que está jogando o Corinthians? É preocupante. É preocupante. Caiu demais, na minha opinião. Falta a referência, falta o número 9. Os jogadores, o Cássio está falhando muito.
o Fagner, o lateral direito, ele não é um jogador maldoso, mas ele tem que acalmar um pouquinho. Toda a bola ele está dividindo, né, de uma maneira forte. Isso aí traz algum prejuízo para ele também. E a meia cancha, né? A meia cancha, quando o Rodriguinho é o cara do time. Quando o Rodriguinho não joga bem, né, o Jadson há algum tempo não está jogando bem, na minha opinião. O Gabriel é bom jogador. E o Sheik que entrou bem, mas o Sheik não vai jogar todos os jogos. Então falta referência. Eu acho que o Corinthians, eu não sei se passa para a próxima fase do Campeonato Paulista. Dúvida também no Campeonato Paulista, então, para o Simon. E para você, Zinho?